Salmos de Davi, 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação. É o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quanto acometereis vós a um homem? Todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensa em derribá-lo de sua dignidade, na mentira se comprazem, da boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação. É o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confia nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade os define estirpes. Pesado em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confies naquilo que extorques, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperaram, não ponha nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus. Salmo glorioso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a misericórdia do Senhor acompanhe vocês no decorrer desse dia. Nós estamos entrando no 38º dia do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. O título nos traz tornando-se um cristão com excelência. Esse é o 5º propósito de Deus para nós, que é nos tornarmos um cristão com excelência para Ele. Em Marcos 16:15 ele disse, Jesus disse aos seus seguidores, vão pelo mundo todo e contem as boas novas. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67:2. A grande comissão é sua incumbência. Você tem uma escolha a fazer. Ou se torna um cristão com excelência ou um cristão relapso. Cristãos relapso buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Gostam de comparecer às reuniões de louvor e aos seminários edificantes. No entanto, você jamais os encontrará em uma conferência sobre missões, porque não estão interessados. As orações deles concentram-se na própria necessidade e em pedidos de bênçãos e de felicidade. E é confortável. E bênçãos e felicidade. E a fé do eu primeiro.
Como Deus pode tornar minha vida mais confortável? Eles querem usar Deus para seus propósitos, em vez de ser usado por Deus para o propósito deles. Os cristãos com excelência, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles estão ávidos para receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Os cristãos com excelência são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta. Sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam, porque sabem que são importantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus atue por meio deles de novas maneiras. Que tipo de cristão você quer ser? Deus nos convida para participar da mais magnífica, ampla, diversificada e importante causa da história, o reino. A história da humanidade é a história de Deus. Ele está formando sua família para a eternidade. Nada é mais importante, nem mais duradouro. No livro de Apocalipse 7, 9, parte B, descobrimos que a missão global de Deus será realizada. Um dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estará um dia diante de Jesus Cristo para adorá-lo. Envolvermos-nos como cristão com excelência nos permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Em Marcos 16, 15, quando Jesus ordenou aos seus seguidores que fosse pelo mundo todo e contasse a todos as boas novas, o pequeno grupo de pobres discípulos do Oriente Médio ficou chocado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgando naqueles animais vagarosos. Era tudo que tinha para o transporte. E não existia ainda barcos capazes de atravessar o oceano. Portanto, havia barreiras físicas reais ao cumprimento daquela ordem. Hoje, temos aviões, barcos, trens, ônibus e automóveis. Nosso pequeno mundo encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte, se for necessário. As oportunidades que os cristãos comuns têm de se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está a seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos desculpa para não espalhar o Evangelho. Agora, com a internet, o mundo está ficando ainda menor. Além dos telefones e dos aparelhos de fax, qualquer cristão com acesso à rede pode se comunicar em tempo real com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Todo o planeta está ao seu alcance. Até mesmo os vilarejos mais remotos têm acesso ao e-mail. Portanto, você pode evangelizar pessoas do outro lado do mundo sem nem ao mesmo sair de casa. Nunca foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são a distância, o custo ou o transporte, e sim nossa forma de pensar. Para ser um cristão com incumbência, você deve se dispor a mudar seus conceitos, suas perspectivas e suas atitudes devem mudar. Como pensar como cristão com excelência?
Troque o raciocínio egoísta pelo altruísta. Em 1 Coríntios 14, 20 diz assim: amigos, não pense mais como crianças. Pense como gente madura. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão com excelência. Criança pensa apenas em si. Pessoas maduras pensam nos outros. Deus ordena em Filipenses 2:4, não pense somente nos próprios interesses, mas esteja interessado nos outros também. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente egocêntricos e quase toda a publicidade hoje nos incentiva a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é nos tornarmos dependentes de Deus a cada momento. Felizmente, Ele não nos deixa lutar sozinho. Em 1 Coríntios 2,12, Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo. Comece pedindo ao Espírito Santo que o ajude a pensar nas necessidades espirituais dos não cristãos, todas as vezes que for falar com eles. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente. Nada além de um sussurro. Pela pessoa com quem você vai se encontrar. Diga: Pai, ajude-me a compreender o que está impedindo esta pessoa de te conhecer. Seu objetivo é verificar onde os outros se encontram na jornada espiritual, fazendo todo o possível para levá-los a conhecer a Cristo. Você aprende a fazer isso adotando o método de Paulo em 1 Coríntios 10:33. Não penso no que seria bom para mim, e sim no que poderia ser bom para muitas pessoas, de modo que possam ser salvas. Deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro. Em João 3,16 ele diz: porque Deus tanto amou o mundo. Desde o início, ele desejou reunir em sua família membros de todas as nações que criou. Atos 17, 26 ao 27 diz: de um só homem, Deus criou todas as nações que vivem na terra. E decidiu quando e onde todas as nações teriam constituídas. Deus fez tudo isso para que nós o buscássemos e o alcançando o encontrássemos. Grande parte do mundo já pensa na forma global. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida é a vida de pessoas em outras nações. Nossa vida e a vida de pessoas em outras nações estão cada vez mais entrelaçadas. À medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esporte e até fast food. É provável que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia foram produzidos em outros países. Estamos mais unidos do que percebemos. Vivemos dias emocionantes. Atualmente existe mais cristão que em qualquer outra época. Em Colossenses 1:6, Paulo estava certo. As mesmas boas novas que chegaram até vocês estão sendo difundidas pelo mundo. Elas estão transformando vida em toda parte, assim como transformou a de vocês.
O primeiro passo para pensar de maneira global é orando por países específicos. Cristão com excelência ora pelo mundo. Consiga um atlas ou um mapa e ore pelas nações, citando o nome delas. Salmo 2:8 diz: se você me pedir, eu lhe darei as nações. Todos os povos da terra serão seus. A oração é a ferramenta mais importante em sua missão no mundo. As pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar nossas mensagens, mas não têm defesa contra as nossas orações. Como um míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa, quer esteja você a 1 metro, quer a 16.000 quilômetros de distância. Colossenses 4:3, Romanos 1:10. Qual deve ser o alvo de suas orações? A Bíblia diz que devemos orar pedindo oportunidade para testemunhar. Em Efésios 6:10 diz, e a coragem para falar. Em João 17:20, devemos também interceder pelos que creram. Em 2 Tessalonicenses 3:1, pedir que a mensagem se espalhe rapidamente. Em Mateus 9:38, é solicitar mais trabalhadores. As orações farão de você um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todos os outros cristãos envolvidos na obra do Senhor ao redor do mundo. Em 2 Coríntios 1:11, Paulo disse aos seus companheiros de oração: vocês também nos ajudam quando oram por nós. Outra forma de desenvolver o raciocínio global é ler ou assistir ao noticiário com os olhos de quem assumiu a grande comissão. Sempre que houver mudança ou conflito, esteja certo de que Deus usará tais situações para atrair vidas para si. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou atravessando um período de mudança. As rápidas e incessantes mudanças que ocorrem hoje no mundo estão preparando, como nunca antes, as pessoas para ouvir as boas novas. A melhor maneira de começar a pensar de modo global é participar de algum projeto missionário de curto prazo em outro país. Nada substitui a participação ativa na vida real. Em outra cultura, pare de estudar e discutir sobre sua missão e comece logo a realizá-la. Desafio você a ir até o fim. Em Atos 1:8, Jesus estabelece um padrão para nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Seus seguidores teriam de alcançar sua comunidade, que é Jerusalém, o seu país, a Judeia, outras culturas, Samaria e outras nações, até os confins da terra. Observe que a nossa comissão é simultânea, não consecutiva. Embora nem todos tenham o dom de missões, todo cristão é chamado a participar de uma missão relacionada com os 4 grupos, de alguma forma. Você é um cristão no molde de Atos 1:8? Estabeleça uma meta para participar de um projeto missionário, direcionando a cada um desses 4 alvos. Insisto em que você poupe dinheiro e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior, o mais rápido possível.
Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Essa experiência aumentará seu amor, ampliará sua visão, aumentará sua fé, aprofundará seu sentimento de compaixão e o encherá de alegria como nunca antes. Pode ser um difusor de águas em sua vida. Substitua o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. Para aproveitar ao máximo seu tempo aqui, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso evitará dar importância excessiva a questões menores e o ajudará a distinguir entre o urgente e o eterno. Em 2 Coríntios 4,18, Paulo disse: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Muitas das coisas nas quais empenhamos nossas energias já não significarão mais nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Não troque a vida por coisas temporárias, pois Jesus adverte, Lucas 9:62. Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. 1 Coríntios 7:31. Paulo alerta: seja econômico na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está se desvanecendo. O que está se interpondo com a sua convivência entre você, com a sua conveniência entre você e a sua missão? O que está impedindo de se tornar um cristão com excelência? O que quer que seja, abandone-o. Hebreus 12:1 nos diz: afastemos de nós qualquer coisa que nos torna vagaroso ou que nos atrase. Em Mateus 6:20, Jesus disse: acumulem para vocês tesouros nos céus. Como fazemos isso? Em uma de suas declarações mais incompreendida, em Lucas 16:9, ele disse assim: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, os recebam na morada eterna. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que deve usar os recursos que Deus deu a você para levá-los a Cristo. Então, eles serão seus amigos por toda a eternidade e vão lhe dar as boas-vindas quando você chegar ao céu. Esse é o melhor investimento financeiro que você pode fazer. Provavelmente já tem ouvido alguém dizer: você não pode levar isso com você. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo 6:19 que você pode passá-lo adiante, investindo em pessoas que estão indo para lá. Fazendo isso, elas estarão acumulando um tesouro real para si mesmo no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade. E estarão levando uma vida cristã frutífera. Pare de arranjar desculpa e comece a pensar em formas criativas de cumprir a sua incumbência. Se você estiver decidido a fazer alguma coisa, há sempre um jeito e existem organizações prontas para auxiliá-lo. Eis alguma desculpa mais comum: só sei falar inglês. Isso é, na verdade, uma vantagem. Em muitos países nos quais milhões de pessoas querem aprender a falar este idioma e estão ávidas por praticá-los.
Não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Cada habilidade e experiência em sua formação pode ser utilizado de algum modo. Estou muito velho ou muito jovem. A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo, adequados para cada faixa etária. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse estar muito velha para que o Senhor a usasse, Ele também rejeitou as objeções de Jeremias quando ele alegou ser muito jovens, em 1:7-8. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem que ir aonde quer que eu o envie e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Pode ser que você acredite ser necessário um chamado especial de Deus e esteja esperando alguma sensação ou experiência sobrenatural. O Senhor, porém, já reintegrou esse chamado repetidas vezes. Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida: adorar, ter comunhão, tornar-se semelhante a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Ele não quer usar apenas alguns no meio do seu povo. Ele quer usar todos. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que a igreja inteira leve um evangelho integral ao mundo todo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a vida deles, porque nem ao menos perguntaram a Ele se os queria servindo como missionário em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionário residente em outra cultura. Se sua tendência é dizer não, reexamine todos os diferentes meios e possibilidades possíveis. Você vai se surpreender. E ore, perguntando seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos próximos anos. Milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários neste ponto crítico da história, quando há tantas portas escancaradas como nunca antes. Se quer ser semelhante a Jesus, deve amar o mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com a conversão de sua família e de alguns amigos. Existem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo e Jesus quer encontrar todos os seus filhos perdidos. Ele disse em Marcos 8,35: somente aquele que põe de lado a sua vida por minha causa e por causa das boas novas é que a salvarão. A grande comissão é sua incumbência, é fazer sua parte e o segredo para uma vida que realmente vale a pena. Pensando sobre o meu propósito de vida do dia 38, o tema para a reflexão é: a grande comissão é minha incumbência. Versículo para memorizar. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67:2. A pergunta para meditar é: que providência posso tomar a fim de me preparar para a experiência de uma missão de curta duração no próximo ano? Amém? Que o Espírito Santo, Ele que foi colocado aqui na terra para nos consolar e nos ensinar a palavra de Deus, continue agindo em seus corações, em suas vidas, e os faça compreender a incumbência que o Senhor tem posto em suas vidas. O nosso 5º propósito está chegando ao fim, mas a nossa vida, ela continua. Ela é eterna na presença de Deus. Por isso, hoje, o Espírito Santo diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
Não feche os olhos para o que o Senhor tem para você. Amém? Fica com Deus. E até uma próxima, se assim o Senhor Deus permitir.